aí, pessoal, voltando aqui para o nosso modernismo que a gente está vendo no Brasil. Nessa aulinha aqui, a gente vai ver a segunda geração do modernismo, certo? A segunda geração na poesia. Depois, dentro da segunda geração, a gente vai ver o apogeu, né? O máximo que o modernismo alcançou, que foi o romance de 30, certo? Aquele romance regionalista. Então, o romance de 30, ele faz parte da segunda geração, beleza? E na nossa terceira linha, a gente vai ver a geração de 45, beleza? Então, para começar aqui, título, né? Segunda geração modernista, misticismo e consciência social, certo? Então, dentro da segunda geração, a gente vai ver muito essa questão do mítico, né? E também muito da consciência social, principalmente dentro do romance de 30, ok? Essa pintura da Tarsila do Amaral também, como eu já disse para vocês, a nossa expoente máxima do modernismo nas artes plásticas, ok? Então sempre é legal estar revalorizando a Tarsila do Amaral dentro da literatura também, ok? E essa pintura aqui todo mundo conhece, se eu não me engano, chama-se Os Operários, beleza? E realmente é a cara do Brasil, né? Tem aqui a nossa mixigenação, a Tarsila do Amaral conseguiu mostrar dentro de um quadro, né? E quem não pintou esse quadro quando estava na escola também? Grande Tarsila do Amaral, que merece todo reconhecimento que nós pudermos dar para ela, ok? Bom, então vamos lá. Para começar aqui a nossa saga de 46 slides, gente, desculpa, eu sei que às vezes fica um pouco grande, certo? Mas é porque é muita coisa para falar e eu não gosto de deixar de passar nada para vocês, certo? Quero que vocês compreendam por que aconteceu, os autores, principais obras, características das suas obras, características do movimento, certo? Então acaba ficando um pouquinho extenso, mas eu garanto para vocês que é para o bem, para vocês conseguirem realmente compreender as escolas como um todo, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, como eu sempre falo, vamos rever o contexto histórico pelo qual, né, a segunda geração do modernismo, né, ali estava acontecendo na sociedade. A primeira coisa que é muito importante da gente saber é que em 1929 a gente teve a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, certo? Com essa quebra da Bolsa de Valores, que afetou praticamente o mundo todo, que deu origem à Grande Depressão, né, o famoso crash da Bolsa de Valores, isso reformulou totalmente a economia do mundo e, consequentemente, do Brasil também, ok? Aqui no Brasil, né, agora que já é o contexto internacional, aqui no Brasil, em 1930, a gente teve a Revolução de 30. O que foi essa revolução? Foi um movimento liderado por militares e políticos, né, contra as oligarquias cafeiras, né? A oligarquia, a gente sabe que é o governo na mão de que tem mais grana, certo? Se não me engano, o professor estava precisando dar uma relembrada, ok? E aí eles lutavam, essa revolução que a gente viu na aula passada resultou no presidente Washington Luiz sendo deposto. E aí quem assume o presidente, né, levando o Getúlio Vargas ao poder, já que tinham falado que o Júlio Prestes tinha ganhado a eleição de maneira fraudada, ok? Uma aguinha aqui para poder ir. Beleza, a gente também teve, em 1932, se não me engano, a Revolução Constitucionalista, certo? Os paulistas estavam inconformados com a perda do poder político, né? Se eu não me engano, o Getúlio Vargas ele é gaúcho, se eu não me engano. E aí os paulistas, né, que antes comandavam, né, a troca de presidentes, junto com Minas Gerais, ficaram revoltados, fizeram a Revolução Constitucionalista, mas logo foram derrotados pelas forças do governo, beleza? Depois disso, o Brasil entra em um novo modelo político, certo? Que é o modelo do Estado Novo, certo? Esse Estado Novo, ele começou em 1937. O que aconteceu? O Congresso foi fechado, certo? O Congresso dos Deputados e tudo mais, característica que a gente vê quando tem uma ditadura, né? A ditadura do Vargas, certo? O Getúlio Vargas dá um golpe, ele fecha o Congresso, certo? Ele estava inspirado pelo fascismo europeu. O Getúlio foi um grande admirador do fascismo, do Mussolini, certo? Inclusive ele apoiou o eixo durante a Segunda Guerra Mundial, ok?
Então, mas depois a gente mudou de lado e aí mandaram os pracinhas lá para Itália para lutar contra os fascistas, né? Que é daí que vem aquela questão, hoje a cobra vai fumar, porque o emblema dos pracinhas era uma cobra fumando. Então, bem interessante, umas curiosidadezinhas, ok? E aí, esse Estado Novo, certo? E o Getúlio também funda o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Esse departamento perseguiu e prendeu muitos escritores, certo? Acusados de subversão. Quando a gente estiver vendo o Romance de 30, vocês vão ver que muitos escritores tiveram seus livros queimados em praças públicas por serem considerados subversivos pelo governo do Estado Novo, certo? Então, Jorge Amado teve seus livros queimados em praça pública, Graciliano, Raquel de Queiroz, para vocês terem uma ideia, né? De como que o Brasil estava nessa época, ok? Outro contexto muito importante é a questão da Segunda Guerra Mundial, né? Querendo ou não, a quebra da Bolsa de Valores foi um dos estopins para poder levar a crise que depois levaria à Segunda Guerra Mundial, certo? E aí, em 1939, Hitler invade a Polônia, e aí, em 1941, a guerra fica um pouco mais agravada pela questão dos Estados Unidos... Não, dos Estados Unidos não. Em 1941, os japoneses bombardeiam Pearl Harbor, né? É uma base americana. Depois, os americanos respondem lançando as 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Então, o mundo ali estava um verdadeiro caos, né? A Segunda Guerra Mundial, quebra da Bolsa de Valores, Estado Novo, várias coisas acontecendo no mundo, e claro que isso de uma maneira ou de outra vai refletir dentro da literatura, beleza? Bom, aqui é uma fotinha de um... Gente, como é que é o nome? Desfile para o Getúlio Vargas, certo? Ele era muito amado pelo povo. Em 1951, se eu não me engano, ele foi, né? O pessoal foi às ruas falando, queremos o velhinho de volta, né? Mesmo ele tendo sido praticamente um ditador durante muito tempo aqui no Brasil. Aqui é a bomba atômica lançada, certo? E aqui Hitler e seus apoiadores, conhecidos como nazistas, beleza? Bom, depois que nós vimos essas questões, a gente vai entender que a segunda geração representa a consolidação da estética modernista, certo? A primeira geração foi para vir com aquele choque para as pessoas, certo? As pessoas ficaram chocadas com o que estava acontecendo, a nova mudança, mas a segunda geração, o público já estava mais acostumado com isso, agora eles não ficariam tão chocados, certo? Então, agora o modernismo já está implementado no Brasil e as pessoas já gostam de ler o modernismo, certo? Mas a gente tem que lembrar que no Brasil a gente também ainda tinha muita instabilidade social e muita instabilidade política também, ok? Então essas instabilidades faziam com que os poetas da segunda geração vissem a realidade de vários ângulos diferentes, ou seja, a realidade tinha vários tipos de interpretação por conta dessa instabilidade, certo? Então, o modernismo brasileiro ele vai atingir a sua fase áurea, a sua fase máxima, em 1930, certo? Por quê? Porque o romance vai ganhar um impulso extraordinário por conta das editoras novas que estão surgindo, o público gostando muito de ler, certo? E os poetas também vão ser muito bem recebidos pelo público, ok? A segunda geração também trabalha mais sobre uma reflexão sobre o mundo contemporâneo, certo? Agora a gente não vai tentar chocar, agora a gente vai fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo nesse mundo que nós estamos vivendo agora, ok? Já passou aquela fase do nacionalismo crítico, daquele tratado antropofágico, certo? Não. Agora nós vamos nos dedicar realmente a fazer uma reflexão sobre esse mundo contemporâneo, sobre as guerras que estão acontecendo, sobre as revoluções, sobre a sociedade, sobre a política também, ok? A segunda geração, ela é marcada pela publicação de alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade, que ele publica em 1930, certo? E aí ele vai marcar a ruptura com a primeira geração, dando início à segunda geração do modernismo, beleza? E qual
qual era o projeto literário da segunda geração modernista, ok? Como eu disse para vocês na outra aula, os modernistas da segunda geração, eles vão voltar um pouco mais para o seu interior, certo? O seu interior e o interior da sociedade em si, ok? Uma das principais características é que eles vão refletir sobre o sentido de estar no mundo. Quem eu sou, para onde eu vou, qual a minha função aqui no mundo, por que eu estou aqui em meio a tantas guerras, em meio a tantas coisas ruins, beleza? E eles estão super preocupados com essa reflexão, porque essa reflexão está diretamente ligada ao que a gente chama de renovação da linguagem, ok? Na primeira geração, a gente já começa com essa renovação, mas é na segunda geração mesmo que ela se consolida, certo? A primeira geração é um pouco mais experimental e a segunda geração é a consolidação de todo um projeto que foi pensado, ok? E aí eles queriam tratar a espécie humana como realmente humana. Por quê? Eles viam um contexto sombrio ali da Segunda Guerra Mundial, certo? O homem comete atrocidades, né, que às vezes até a gente duvida, né? O ser humano comete atrocidades que a gente às vezes pensa, essa pessoa é realmente um ser humano, ok? Mas os escritores da segunda geração queriam resgatar essa questão do ser humano, ok? A gente pode ser realmente humano, a gente pode ser realmente bom, mesmo tendo erros, ok? Então, eles queriam, mesmo com as atrocidades do mundo, mostrar para as pessoas que nós humanos podemos ser realmente humanos, ok? Dentro dessa poesia, a gente também vai ter análise do ser humano, certo? Análise do ser humano e das suas angústias, o que angustia o ser humano, para quê? Esses escritores tinham o desejo de compreender a relação entre o indivíduo e a sociedade, certo? Qual é a relação entre o indivíduo e a sociedade, certo? E aí, eles escreviam as suas poesias baseadas nessas questões, ok? E querendo ou não, a segunda geração teve uma forte dimensão social. Enquanto a primeira geração ali trabalhava com uma experimentação, né, de variedade de temas e de técnicas e de formas, a segunda geração é muito caracterizada por uma dimensão social, principalmente na questão do romance de 30. Gente, o romance de 30 é puramente social, é puramente crítico, certo? Na poesia não tanto, mas no romance de 30 a gente tem essa questão da dimensão social, de realmente mostrar esse Brasil que é deixado de lado pelos governantes, certo? Isso, no século XX, né? Até hoje, né? O Brasil, aquela frase que a gente viu, o Brasil com S não conhece o Brasil com Z. O Brasil com Z nunca foi o Brasil com S, né? Essa questão de crítica mesmo, né? De como que as partes menos atingidas pelo governo, né? Ainda sofrem bastante, certo? Ok, vamos lá. Bom, o que a gente tem aqui para a questão dos agentes do discurso da segunda geração? O que faz com que a produção da segunda geração chegue às pessoas, certo? A primeira coisa, os poetas da segunda geração, eles leram todos os manifestos da primeira geração. E aí eles ficaram, caramba, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Eles ficaram tudo super entusiasmados, sabe? E aí o Drummond mesmo, seus companheiros, eles liam os manifestos pelos jornais, liam as revistas, certo? E aí eles ficavam entusiasmados, falavam, não, realmente, nós temos que criar uma arte brasileira, ok? E aí o Drummond, que era super tímido, ele é de Minas Gerais, inclusive, ele vai e começa a mandar carta para o Mário de Andrade, Pousa de Andrade, certo? O Manuel Bandeira, de tão entusiasmado que ele ficou. Então, a primeira geração é importantíssima porque ela causa um impacto, causa um entusiasmo muito grande nos poetas da segunda geração, ok? E aí, os textos da segunda geração, eles circulam aonde? Principalmente em revistas literárias, certo?
revistas voltadas realmente para a literatura, circulam ainda em jornais, mas aí é na segunda geração que a gente tem a ascensão de uma coisa muito importante, né, para o mercado editorial, que são a criação das editoras brasileiras, ok? Uma das editoras mais famosas é a editora José Olímpio, a livraria José Olímpio. Essa editora, ela publicou a maioria dos livros dos poetas da segunda geração, certo? E vendeu muito. E se não fosse por essas editoras, talvez a segunda geração não tivesse sido tão difundida como foi, ok? E aí a gente precisa saber também como foi a reação do público com esses novos escritores da primeira geração, ok? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente teve um estranhamento, certo? Entre ali a segunda geração e o público. Primeiramente, o Carlos Drummond o Carlos Drummond ele publica um poema chamado A Pedra, né? Aquele poema. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Isso causa muito estranhamento no público da época, porque eles não conseguem compreender, né, a questão metafórica que envolve todo o poema e falam que o Carlos Drummond de Andrade é extremamente trivial, né? Coisa que ele realmente não é. E também a gente tem uma questão que os escritores da segunda geração, eles tinham uma grande dificuldade em vencer a barreira do gosto popular. O que é isso? Essa barreira do gosto popular era, por exemplo, a questão do parnasianismo. O parnasianismo que caiu muito no gosto das pessoas, certo? Amavam ler Olavo Bilac, amavam ler Alberto de Oliveira, certo? Mas os escritores modernistas da segunda geração ainda tem essa questão de conseguir vencer essa barreira do gosto popular. Com essa questão dessa barreira, o que acontece? Os leitores, os escritores, eles acabam sendo leitores uns dos outros. Então, o Carlos Drummond de Andrade lia o Vinícius de Moraes lia o Carlos Drummond, lia a Cecília Meirelles, o Jorge Amado lia a Raquel lia o Graciliano. Então, eles acabam sendo leitores uns dos outros, ok? E aí, mas depois de um tempo, certo? Que esses poetas da segunda geração, eles são grandes experimentadores de uma poesia voltada mais para indagações humanas, como a gente vê aquela questão do ser humano. Isso faz com que escritores tenham mais interesse pela poesia. E aí que o público realmente começa a ler os poetas, certo? Bom, e na linguagem, qual era a linguagem desse pessoal da segunda geração? Primeiro a gente tem que entender que eram tendências diversas, ou seja, várias tendências que permeavam ali a segunda geração do modernismo, certo? A primeira coisa que a gente vê na linguagem é uma liberdade para explorar, certo? Então, os escritores têm essa liberdade para explorar forma, para explorar todo tipo de recurso formal, ok? Uma coisa muito importante na segunda geração é essa questão aqui. A estrutura sintática do poema é muito mais elaborada, ok? Quando eu falo dessa questão da estrutura sintática, é uma própria... não é somente das frases, mas sim da própria temática desenvolvida nos textos, certo? Quando você trata de questões tão profundas como são indagações humanas, certo? Como são questões de metáfora, querendo ou não, o seu poema ele fica com uma estrutura um pouco mais elaborada, certo? Eles também usavam muito dos recursos próprios da linguagem poética, né? Eles usavam do verso, do ritmo, da rima, e também usavam muito essa questão dos versos livres e brancos, ok? Esses versos livres e brancos, eles também vão conviver com versos rimados e de métrica fixa, né? Quando eu falo de versos livres, são versos que não rimam entre si, brancos que não têm a métrica fixa, ok? Igual o decassílabo, né? Não necessariamente. E também na segunda geração, principalmente com Vinícius de Moraes, a gente vai ter a volta dos sonetos, né? A volta dos sonetos ali, principalmente influenciado por Camões, grande escritor português, certo? Aqui eu trouxe para vocês o poema do
do Carlos Drummond de Andrade, né, que causou bastante alvoroço, as pessoas achavam que ele estava escrevendo sobre coisas muito simples, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Bom, esse poema do Carlos Drummond de Andrade nada mais é do que uma grande metáfora para a questão da vida, né? A vida, esse caminho, né? A pedra são os problemas que aparecem na nossa vida e aí a gente tem que saber como enfrentar, certo? Às vezes a gente não consegue enfrentar, às vezes a gente tem que desviar ou então pular, mas às vezes a gente consegue acabar com a pedra, ok? Mas é uma grande metáfora para os problemas que surgem em nossas vidas, ok? Opa, voltei. Bom, antes da gente falar do grande poeta Carlos Drummond de Andrade, eu vou ler para vocês aqui um dos mais famosos poemas dele, que se chama Agora, José? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio. O riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, você marcha, José. José, para onde? Então essa poesia do Carlos Drummond de Andrade é um grande questionamento mesmo, para onde que o Brasil estava indo, quais os rumos que o Brasil estava tomando, certo? E é perceptível a questão das perguntas humanísticas, né? Quem eu sou, para onde nós vamos, né? E agora, José, né? A festa acabou, a noite esfriou, certo? E aí eu trouxe esse poema de um dos maiores autores que a gente tem no Brasil, um dos maiores autores mineiros, né? Que é o Carlos Drummond de Andrade, conhecido como poeta do finito e a matéria, ok? Bom, como eu disse para vocês, a pedra, né, no meio do caminho, o poema do Carlos Drummond de Andrade, foi um poema que causou muito controvérsia e praticamente foi a estreia do Carlos Drummond dentro do mundo da poesia, dentro da segunda geração do modernismo, certo? Primeiro, de um lado, alguns modernistas viam como manifestação, né, de novos valores estéticos, certo? Mas de outra, a opinião pública, o público que realmente lia, entendia aquilo ali como uma síntese de um desrespeito, né, que o modernismo fazia, e era um desrespeito com a nova literatura também. Então ele foi muito mal interpretado por esse seu poema, certo? As pessoas achavam que ele estava ali fazendo uma controvérsia para a considerada boa literatura, entre aspas, certo? Durante toda a sua vida, o Carlos Drummond de Andrade, ele dividiu a sua vida de escritor com a vida de funcionário público, certo? Nessa época, poucos escritores conseguiam sobreviver somente vendendo livros, ok? Isso aconteceu muito no romantismo, ali no realismo, mas aqui, né, o mundo está mudando muito. Alguns escritores não conseguem mais viver somente da venda de seus livros, ok? Ele foi um grande poeta, mas ele também foi um grande cronista, certo? Ele escrevia as crônicas, ou seja, essas pequenas histórias sobre o dia a dia, histórias cotidianas, ok? E durante toda a sua carreira literária, o Carlos Drummond sempre se questionou se realmente ele tinha vocação literária para ser um grande escritor. E, bom, esse questionamento dele não ficou a par, né? O Carlos Drummond é um dos grandes poetas que a gente tem. Não sei se ele morreu sabendo o grande talento que ele tinha, o grande dom que ele tinha, mas felizmente agora ele é extremamente reconhecido. E sim, ele é o carinha que está na estátua, acho que é na praia de Copacabana, lá no Rio de Janeiro. A estátua dele sentada num banco, né? Assim, com as mãozinhas
com as pernas cruzadas é o Carlos Drummond de Andrade, ok? Ele nasceu em Minas Gerais, mas depois ele foi morar no Rio e lá a prefeitura colocou uma estátua para homenagear este grande escritor da segunda geração, ok? O Carlos Drummond de Andrade também vai trazer muito a questão da função social do poeta, certo? Os poetas também têm funções sociais dentro aqui da sociedade, certo? Os poetas, eles podem criticar algo, criticar valores, ok? Então, o poeta precisa entender que, fazendo parte de uma sociedade, o poeta tem uma função social, ok? E o Carlos Drummond sempre trouxe isso para dentro das suas poesias, ok? Aqui a estatuazinha dele lá no Rio de Janeiro, eu acho que é em Copacabana, não lembro, mas deve ser. Outra coisa muito interessante sobre o Carlos Drummond de Andrade é essa questão da dificuldade que ele tinha de compreender os sentimentos, certo? Gente, os sentimentos realmente não são coisas fáceis de serem compreendidas, né? Tanto que eles estão diretamente ligados à subjetividade e não à objetividade. Porque definir sentimentos e compreender sentimentos é uma coisa da natureza humana que ainda é muito obscura, certo? Essa questão de você conseguir compreender e definir de maneira objetiva um sentimento ainda não é possível, ok? Dentro dos seus poemas também, a gente vai ter muita questão da importância da família. O Carlos Drummond era um cara que realmente valorizava muito a sua família, certo? E aí ele sempre traz para dentro dos seus poemas essa questão de como a família é importante para a construção de um ser, principalmente de um ser poeta, ok? Ele também sempre vai mostrar a questão do desencontro entre o ser e o mundo, certo? Como às vezes o mundo está girando em uma direção e o ser em outra, e sempre há esse desencontro, ok? E aí, esse desencontro vai ser a tônica máxima das poesias do Carlos Drummond de Andrade, certo? Ele sempre se considerou um gaúcho, né? O gaúcho é um ser desajeitado, né? Que é totalmente diferente dos outros, ok? Então, quando ele se trata como um gaúcho, ele remete a esse desencontro entre o ser e o mundo, o poeta sendo um ser que não está de acordo com o mundo, sendo um ser diferente dos outros e desajeitado, ok? Suas obras têm um caráter extremamente reflexivo, certo? Ele traz muitas reflexões. Uma característica da poesia da segunda geração realmente é esse olhar mais reflexivo, esse olhar um pouco mais individualizado, ok? E esse caráter reflexivo tinha o desejo de quê? De responder indagações sobre o mundo, né? Que geralmente nós temos. Qual a função que nós temos aqui no mundo, para onde nós vamos, de onde viemos, certo? E a poesia do Carlos Drummond sempre vai tratar dessa questão, dessas reflexões que podem ser feitas, ok? Bom, como eu disse para vocês, o Carlos Drummond sempre vai trazer essa questão da abordagem da função social do poeta dentro dos seus poemas. Ele sempre vai denunciar a opressão que alguns grupos sociais sofrem, ok? E dentro dessa denúncia da opressão, ele vai começar para influenciar outras pessoas para a construção de um mundo novo, certo? Um mundo novo em que não haja essas opressões. Ele foi um cara muito engajado politicamente, certo? Ali na político de Minas, político do Rio de Janeiro. Uma curiosidade, ele nasceu em Itabira, em Minas Gerais, certo? Uma cidade do interior, e mineiro, grande poeta mineiro, certo? O lirismo também está muito presente dentro da obra do Carlos Drummond de Andrade, certo? Quando a gente fala dessa questão da expressão lírica de suas profissões, certo? Deixa eu encontrar aqui. Certo, essa expressão lírica das profissões, de suas profissões não, eu coloquei a palavra errada aqui, da expressão lírica das reflexões, certo? A poesia do Drummond, ele vai se transformar num espaço de investigação, certo? Uma poesia investigativa, uma poesia analítica que realmente vai analisar as questões e que depois de analisar ela vai questionar se aquilo realmente está correto
ou não está correto, beleza? E com essa questão do processo investigativo, do processo analítico, do processo questionador, a poesia vai se tornar uma matéria, algo mais tangível, que eu posso ver, que eu posso tocar, né? E essa é uma das maiores características da segunda geração também, tornar a poesia uma matéria, ok? E a poesia do Carlos Drummond de Andrade também era uma poesia muito em busca de si mesma, certo? Uma poesia que tratava de si mesma também, ok? O Carlos Drummond também tratava muito nessa questão da necessidade de compreender o sentimento. Gente, mas é muito difícil, certo? Tem um poema dele chamado Amar, que se eu não me engano eu coloquei para vocês pra gente dar uma olhadinha. E aí a gente vai ver essa questão de compreender o sentimento. O que é amar, certo? E aí vai mostrar que a busca pelo sentimento sempre vai estar presente, certo? Pra gente tentar compreender e tentar objetivar o sentimento, coisa que é bem difícil. Bom, então a gente percebe aqui que no Carlos Drummond de Andrade, as coisas mais importantes que nós temos que lembrar sobre ele, certo? É uma poesia muito reflexiva, ok? Ele vai sempre destacar a função social do poeta dentro das suas poesias. Também vai tratar muito da compreensão do sentimento, certo? O sentimento vai estar muito presente nas suas obras. A questão da opressão social, a questão da família dentro das suas obras também, ok? Mas as principais obras dele vão estar lá no Moodle. Eu espero que vocês deem uma olhadinha, ok? É sempre importante a gente saber as principais obras de cada autor. Principalmente quem está fazendo prova para vestibular, geralmente vestibular gosta muito de cobrar isso. E eu trouxe aqui para vocês um poeminha do Carlos Drummond de Andrade, chama Amar. Que pode uma criatura, se não, entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, desamar, amar, sempre, e até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto o ser amoroso, sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar. Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o cru, um vaso sem flor, um chá de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este o nosso destino, amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta de amor, e na secura nossa amar a água implícita, e o beijo tácido, e a sede infinita. Bom, aqui nesse poema do Carlos Drummond de Andrade, a gente percebe que o sentimento, né, o sentimento que está sempre presente na nossa vida, que é o amor, às vezes ele não é uma solução para as dores que nós sentimos, né? Às vezes o amor ele pode ser aparentado como uma concha vazia, certo? Que é incapaz de saciar a carência, aqui no caso do eu lírico, né? A voz que fala dentro do poema, que está sempre à procura de mais e mais amor, que tem essa sede realmente, ok? Só que essa sede às vezes está condenada ao fracasso, certo? Por quê? Porque às vezes essa sede ela já nasce da ausência e do vazio, né? Então aqui é realmente um poema reflexivo sobre essa questão do amor, né? O amor que está ligado ao sofrimento, certo? E por Carlos Drummond ser um dos grandes intérpretes do seu tempo, certo? Ele vai reconstruir vários caminhos que foram trilhados na poesia, ele vai construir de uma forma totalmente diferente, certo? E o que a gente percebe do Carlos Drummond de Andrade é principalmente esse desejo de descobrir uma saída para as dores do mundo, certo? E mesmo que essa saída ela seja marcada por dor e por sofrimento, ok? Então, a poesia de Carlos Drummond de Andrade é muito marcada por essas características, certo? E agora nós vamos para vamos passar aqui para o lado feminino, né? Vamos passar aqui
para Cecília Meirelles, né? A Cecília é principalmente conhecida por tratar a vida de maneira efêmera, ou seja, de maneira muito rápida e transitória, né? Uma vida que realmente muda muito com o tempo, ok? Vocês devem conhecer mais a Cecília Meirelles por conta de seus livros infanto-juvenis, ok? Mas ela é uma grande poeta que a gente tem aqui brasileira, certo? Deixa eu beber uma aguinha aqui. E ela foi a primeira mulher a alcançar destaque na segunda geração do modernismo e do modernismo como um todo, certo? Foi a primeira mulher, ok? Bom, dentro da poesia da Cecília Meirelles, a gente vai ver muito uma corrente espiritualista, certo? Esse mundo um pouco mais distante do mundo real, né? Esse mundo espiritual, certo? É ela que vai desenvolver essa questão mais do misticismo da segunda geração dentro da sua poesia. É a Cecília Meirelles que mais desenvolve essas questões, certo? Dentro das suas poesias, a gente vai encontrar muito a valorização da intuição e da emoção, certo? Ela vai tratar essas duas questões como formas de nós interpretarmos o mundo, certo? Nós podemos interpretar o mundo pela nossa intuição e também pela nossa emoção, certo? A Cecília Meirelles também é muito conhecida pelo lirismo, seu lirismo delicado, mas que vai caracterizar grandes imagens da natureza, certo? Então, dentro das seus poemas, a gente vai encontrar o mar, a água, o vento, o espaço, a rosa, etc. Imagens que remetam à natureza mesmo. E aqui, uma fatia da Cecília Meirelles, grande mulher, ela morreu em 1964, certo? Bom, a gente também traz muito dentro da Cecília Meirelles a questão do infinito, certo? Essa questão do que é o que é o infinito? E esse infinito composto de uma atmosfera de sonho e de fuga, certo? Essa busca pelo infinito também, ok? Dentro dos seus poemas, ela trata de formas muito simples, de formas poéticas muito simples, certo? Como cantiga, como cantigas, né? Cantigas de roda mesmo. E aí, a natureza sempre vai marcar os ritmos da vida dentro da poesia da Cecília Meirelles, certo? E quando eu falo isso, com essa transitoriedade das coisas e com essa fugacidade e efemeridade da vida, realmente é por conta que a vida para Cecília Meirelles é ritmada pela natureza, certo? Bom, um dos poemas mais famosos da Cecília Meirelles se chama Romanceiro da Inconfidência, certo? Ela vai fazer uma reconstituição da Inconfidência mineira e aí ela vai mostrar de como o olhar do poeta ele consegue atribuir novas dimensões a uma história de seu povo e de seu país, certo? Como que o olhar do poeta pode caracterizar as coisas de diferentes formas, beleza? E aqui eu trouxe uma cantiga da Cecília Meirelles. Opa, voltei. Lalalari, lalá, já não se escutam rumores, a noite não tarda a vir. Vamos embalar as flores querem dormir. Lalalari, lalá, cravos e lírios e rosas, ao vento brando de outono. Cravos e lírios e rosas vão se fechando de sono. Aralari, lari, laralá, vamos embalar as flores querem dormir. Já não se escutam rumores e a noite não tarda a vir. Então a gente consegue perceber, sabe, esse ritmo da vida, esse ritmo cadenciado, certo? Bom, essa questão das imagens da natureza, né? A noite, flores, o vento, o outono, né? Cravos e lírios. Bom, então é perceptível, né? E a minha interpretação aqui talvez poderia ser da sociedade sendo como essas flores, né? Essas flores que querem dormir, e aí a noite não tarda a vir, mas eu entendo essas flores querem dormir mais como uma questão de silenciamento, né? Poderia ser uma questão de interpretação também, mas é um poema muito bonito da Cecília Meirelles e que merece seu reconhecimento muito mais, certo? Cecília Meirelles é uma das grandes poetisas que a gente tem na literatura brasileira, ok? E passando agora
para o cantor do amor que a gente tem na segunda geração, mais conhecido como Vinícius de Moraes. Com certeza esse daqui vocês devem conhecer mais pela questão musical do que pela questão da poesia, certo? Mas o Vinícius de Moraes é um dos grandes autores, né? Um dos grandes poetas que a segunda geração teve, certo? O Vinícius, ele é muito mais conhecido por suas composições musicais, certo? Mas ele começa a sua obra poética em 1930. As suas primeiras obras têm grandes influências simbolistas, certo? Ele vai tratar a religiosidade, um pouco da angústia social, e vai tratar dessa oscilação entre matéria e espírito. Então a gente consegue perceber muitas influências simbolistas dentro ali das primeiras poesias do Vinícius de Moraes, certo? Mas depois o seu interesse se voltou para outras coisas, certo? O seu interesse vai se voltar para aspectos do cotidiano, certo? E principalmente para relacionamentos amorosos, ok? E aí, dentro do Vinícius de Moraes, a gente vai encontrar uma influência clara, né, de Luís de Camões, o grande escritor português, principalmente porque o Vinícius de Moraes utiliza de sonetos para escrever as suas poesias, ok? A principal característica do Vinícius de Moraes é essa questão de tentar analisar o amor, certo? Ele vai tentar realmente entender o que é esse sentimento, e para poder fazer essa análise ele vai ter preferência pelo soneto, certo? E aí dentro desse soneto ele sempre vai utilizar de antíteses. Por quê? Porque o amor é ou não contraditório, né? Então as antíteses tratam dessa contradição, dia, noite, claro, escuro, bom, ruim, e ele sempre vai colocar essas antíteses, porque o amor é um dos sentimentos mais contraditórios que o ser humano pode sentir, ao mesmo tempo que é um dos sentimentos mais poderosos, se não mais poderoso, e o mais fugaz que nós seres humanos podemos sentir quando estamos apaixonados, ok? Então realmente, Vinícius de Moraes, o grande escritor, o grande cantor do amor que a gente teve aqui no Brasil. E aqui é o soneto mais conhecido dele, certo? Que é o soneto de fidelidade, muito bonito, realmente trata desse amor fiel a quem se ama, ok? Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes o com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu posso me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Gente, olha que coisa mais linda. Ele fala que o amor realmente não pode ser imortal, mas porque é uma chama, né? Como uma chama ali de um fogo. Mas ele quer que o amor seja infinito enquanto dure. Realmente, gente, poeta do amor, grande Vinícius de Moraes. Eu gosto muito das poesias dele, porque realmente eu gosto muito dessa questão de tratar do amor dentro da poesia, certo? Bom, aqui a gente trata de um outro poeta, que é o Murilo Mendes, certo? Conhecido como o católico visionário. Dentro da poesia do Murilo Mendes, a gente vai ter muitas tendências distintas, certo? Bom, primeiro a gente vai ter, dentro ali das suas produções iniciais, um olhar irreverente, né? Dos primeiros modernistas que a gente teve aqui no Brasil. Depois a gente vai ter uma poesia dedicada um pouco mais para a releitura oficial da história do Brasil, certo? Então ele praticou várias tendências ali dentro das suas poesias, ok? Ele é o principal representante do modernismo, que foi seguidor do realismo, certo? Inclusive nas aulas de vanguardas europeias, eu trouxe um poema do Murilo Mendes para vocês, né? Ele foi um dos grandes seguidores do surrealismo aqui no Brasil, e ele é muito conhecido por ter um estilo próprio, certo? Por quê? Porque ele vai povoar o universo, né, dos sonhos surrealistas, que era uma característica do realismo, só que ele vai povoar esse universo surrealista com imagens do catolicismo, certo? Ele era católico, então ele leva o catolicismo para dentro da sua poesia, certo?
Também, dentro da poesia do Murilo Mendes, a gente vai ter um sentido de humanidade muito grande, certo? E uma grande consciência social dentro do seu poema, ok? Mas sempre adicionados ali a dimensão espiritual, né? Um católico que sempre vai tratar de dimensão espiritual também. Aqui eu trouxe para vocês um poeminha dele, chama-se O Renegado. Cortina que vela a face de Deus, o céu fecha-se violentamente sobre mim. Música, música das tempestades, os sentidos irrompem clamando. Tirai-me tudo ou dai-me tudo. Que tenho eu como sociedade dos meus irmãos? Acaso serei responsável pela sua vida? Sou o membro destacado de um vasto corpo. Sou um na confusão da massa insaciável. Entretanto, veja por todos, penso por todos e sofro por todos. Fui destinado desde o princípio à explosão. Quis salvar vocês e nem pude salvar. Quis salvar vocês e nem pude salvar, certo? Então, aqui nessa poesia do Murilo Mendes, a gente vê muito a questão do eu lírico se sentindo rejeitado por Deus, né? O eu lírico foi expulso pelo céu. E aí ele foi incapaz de transformar a realidade que ele vivia, né? E aí ele faz uma série de perguntas que retomam a principal característica do projeto literário, que era o quê? Era fazer essa relação, né, entre eu e o mundo, ok? Então, Murilo Mendes tem muito essa questão, e aqui a gente consegue ver, né, o surrealismo e o catolicismo presentes na sua obra. O segundo aqui é o Jorge de Lima, conhecido mais como o católico engajado, certo? Bom, o Jorge de Lima, ele foi um poeta também de filiação católica, certo? E ele gostava muito de tratar a poesia nas coisas simples, certo? Essa poesia que não trata de coisas extremamente complicadas, mas sim de coisas bem simples, ok? E tudo que ele vê nessas coisas simples, ele vê pela lente do catolicismo, ok? E ele vai atribuir a Deus, né, a graça divina, a existência de tudo, ok? Então a gente percebe muito esse catolicismo dentro da sua obra. Ok? Bom, galerinha, então aqui eu vou encerrar essa primeira parte da aula agora, que a segunda parte a gente fica só pro romance de 30, ok? Então aqui nessa primeira parte da aula a gente viu contexto histórico da segunda geração, principais características, como foi a experiência com o público, os principais poetas, principais características e as suas principais obras, ok? Na segunda parte da aula a gente vai ver o romance de 30, né? Que foi considerada ali a fase áurea do modernismo brasileiro. E eu espero vocês na próxima aula.